E aí, gente, Aranei Science aqui. E no vídeo de hoje a gente vai começar a falar de novo sobre biotecnologia, sobre o T-vírus, né? Aí você pode perguntar, nossa, mas o que isso tem a ver com biotecnologia, né? Porque o T-vírus é um vírus de um jogo, né? De um filme, de uma série, das séries do Resident Evil, né? Todo o conjunto que forma a história do Resident Evil. Mas na verdade o que a gente vai ver é como poderia, de certa forma, funcionar o T-vírus, e isso vai dar uma noção de como patógenos funcionam. Especificamente, a gente vai falar por um motivo, né, sobre o ebola, né? Então, o ebola é obviamente um tipo de ebola do próprio jogo, né? Vai ter essa questão do uso dele no T-vírus, né? Então, embora seja ficção científica em certa parte, a gente vai trazer muita coisa que tem a ver com a realidade para explicar o T-vírus e para explicar como ele poderia ser feito na prática, embora na prática ele não pode ser feito, né? Até porque a questão de zumbis e tal são estruturas muito complexas que não conseguem, não é possível fazer algo desse tipo na natureza. Até porque o vírus em si, o objetivo é danificar o hospedeiro, né? Fazer ele ficar fraco, não ficar forte ou como você vê o Nemesis, enfim. Mas mesmo assim eu vou tentar dar uma noção. Então, zumbis, eles são bem simples, né? Eles só querem comer e normalmente mais pessoas, né? Não tem capacidade de raciocínio lógico, não tem nenhuma noção de consciência como a gente conhece, né? E são piores que animais, né? Eles não têm nenhum tipo de empatia ou conhecimento, né? Na maioria dos filmes, né? Ou séries. Então, a questão é, será que o T-vírus é possível, né? Tem essa questão que as pessoas até podem dizer, ah não, é possível, é só acontecer várias mutações, e aí, de repente, pode acontecer uma epidemia, enfim. Mas a gente vai ver que não é possível. Mas mesmo que não é possível, isso pode nos dar uma noção de como poderia ser. E aqui, eu vou citar James Marcos, né? Então eu vou falar um pouco da história do Resident Evil, sempre usando o Evil, né? Ou o Revil, que são tipo as informações mais importantes que a gente vai usar. Para entender a história do Resident Evil, eu vi no canal Review que está na descrição, eu vi os vídeos deles. Acompanho o Instagram agora e dessas coisas, tá na descrição os dois. E foi de muita importância para conseguir entender a história, né? E várias imagens aqui eu peguei deles, né? Do fandom, do Resident Evil também, enfim. Todos eles vão estar na descrição como referências. E o James Marcos foi basicamente outro cara chamado Spencer, né, que criaram o T-Vírus, né, junto com esse cara, Oswald Spencer, né, embora o Oswald Spencer tenha sido o principal no começo, depois o James Marcos pegou a dianteira, né, para fazer essa questão. E eles fundaram o que se chama a Umbrella Corporation, né, que tá falando ali que nosso negócio é a vida e a vida mesmo, né, e obviamente pro mal, no caso, na prática. E é basicamente uma empresa de biotecnologia do mal, né? E como que é criado o T-vírus, né? Eles usaram uma planta fictícia na África que se chama Sonentrep, que dava características quando aplicadas em seres humanos, né? Quando extraídas e aplicadas nos seres humanos de zombificação, né? De controle do hospedeiro, de certa forma. E dando mais força vital ao hospedeiro, essas coisas, tipo de coisa. E eles foram nesse lugar chamado o Jardim da Luz, né? O Jardim do Sol, se não me engano. Que eles colheram essas plantas, eles não conseguiram plantar elas nos Estados Unidos, mas eles colheram. E daí que elas tiraram parte do que vai ser chamado de vírus progenitor, né? Vai ser o vírus inicial, que vai dar origem aos outros, como G-vírus, C-vírus, que a gente vai falar mais pra frente. E pegando essa fonte do Review, que também tem o canal no YouTube, tá na descrição, eu vou mostrar algumas coisas da história, né? Lembrando que todo esse conteúdo é deles. Então, o vírus progenitor, né? Em fevereiro de 1917, né? 1967, amostras da Sonentreb, daquela planta, e do progenitor
foram levadas aos Estados Unidos para a produção de vírus em massa. O grupo tentou cultivar a planta contendo o vírus fora do seu ambiente original, mas embora elas não crescessem. Né? Em 1978, né, então 11 anos depois, Spencer, né, o conceito de treinamento de Marcos, o James Marcos desenvolvia pesquisa, é fechado, e Albert Wesker e Big começam a ser pesquisadores, chefes em Arkley, né, em que eles começam a fabricar o T-vírus. O Wesker, que é esse cara aqui, fala que com 17 anos ele já era doutor em biologia, se não me engano, enfim. E o Birkin, né, que também ajudou. Eles dois criaram o T-vírus, a sua versão mais condensada. E James Marcos também teve o seu papel também. E relacionado à estrutura de um vírus, né, a gente tem também relacionado. A gente tem que primeiro começar sobre como ele funciona, né, o vírus que poderia ser chamado de T-vírus, né. Aqui é um paper de 1953 do Watson e Crick, é bem famoso na Nature, bem pequeno, mostrando a proposta deles para a estrutura do DNA, né? Que tem dois strands, né? Ou duas hélices, né? Padrão com guanina, adenina, timina e citosina, né? Que vão ser ali, ó, citosina, guanina, adenina, timina, que é basicamente a base que compõe o DNA humano, né? Então, essas sequências de caracteres que definem o código genético humano em todas as células, né? Então, isso que forma a vida, né? Essas estruturas são diferentes para diversos organismos. E na parte da esquerda está o RNA, que é bem importante você saber que ele tem uma strand só, ele tem só uma hélice. Dá para ver que ele só tem uma curvinha aqui. E ele basicamente vai ser importante na transcrição dentro do DNA, né? Então o RNA vai ser importante para os vírus conseguirem meio que se alterar, adicionar material genético ao DNA de uma célula, então invadir uma célula de forma a ela pensar que aquele RNA que está sendo transcriptado para o DNA, tipo, invadir realmente o DNA e é na verdade algo da própria célula, né? Então o vírus ele vai tentar enganar a célula como se fosse o material dela mesma, né? Então ele vai tentar invadir e enganar a célula, como se fosse um espião do mal, né? E no caso do T-vírus é dito que ele é um RNA de dupla hélice, né? Alguns vírus têm essa questão, alguns tipos de ebola, por exemplo. Então tem ali a entrada do vírus, a translação, né? A tradução dele, né? A transcriptação dele. Uma coisa chamada capsid, que a gente vai mostrar mais pra frente, que é como se fosse um envelopamento do organismo, né? E basicamente ele vai entrar na célula e tentar se replicar e se multiplicar e sair da célula. Né? Então, essa questão, né, que RNA com duas hélices, né, produzido por vírus positivos, né, vírus que fazem, de certa forma, esse ataque, né. E eu vou falar da questão de vírus de DNA que não são detectáveis RNAs negativos, né. Então, tudo tem a ver com a questão de usar essa questão da dupla hélice para invadir a célula. 20 aminoácidos, né, esses são os que compõem relacionado à estrutura relacionada ao DNA. Alguns eles são eu posso dizer de uma forma mais simples que alguns eles não são muito compatíveis com a água, outros não são mais compatíveis com a água, alguns são, outros não são, que vai ser os aminoácidos hidrofóbicos, né? Que são os que são compatíveis e os que não são compatíveis, né? Então tem essa divisão, né? E tem outros relacionados à parte iônica, mais relacionados à parte iônica do seu composto, né?
E eles usaram o DNA de sanguessugas, né? Então, Liches em inglês é sanguessuga, né? Está ali referido como Hiru em japonês. São sanguessugas comuns, né? Não dizem qual específico qual família é. E foi injetadas nelas o vírus progenitor, para criar o vírus do DNA delas, né? Então, basicamente, eles vão usar as sanguessugas também como um vetor para infectar Raccoon City, né? E a gente vai ver que as sanguessugas, na verdade, não são talvez uma escolha errada para algo que pode passar o vírus e pode fazer o vírus crescer, porque na verdade a gente vai citar algumas coisas relacionadas a isso no próximo vídeo. Então, essa escolha não é anormal de uma sanguessuga, né? Então era isso, até o próximo vídeo.